E será que existe língua lombarda? Bem, fica aí no canal que eu vou responder isso direitinho para vocês. Antes, curte o vídeo, se inscreve, não esquece de ativar o sino das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que é regular, todos os dias tem sempre algo novo aqui no canal. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Linguamare, aí feito especialmente para você que gosta do conteúdo, né, das pautas do canal do Linguamare. E claro, aproveita, se você é novo, maratona aí os vídeos para você ficar por dentro de tudo, né? De todas as pautas que a gente já abordou aqui, aí você vai se aprofundar cada vez mais e muito mais rápido, né? Um conhecimento que, na verdade, eu demorei alguns anos aí fuçando em livros, pedindo para pessoas de lá e assim por diante para conseguir esse conhecimento. Eu sempre tento abordar e trazer para vocês da melhor forma possível, da forma mais clara e menos complicada. Né? A literatura às vezes nos traz coisas um pouco mais complicadas e eu tento dar pelo menos um resumo para vocês aí. Vamos lá, essa aqui foi uma pergunta feita por um dos inscritos aqui no canal, foi o Giovanni Zanetti, né? E o Giovanni Zanetti ele pede: Fernando, existe uma língua lombarda? E aí daí teve um comentário aqui do Della Giacomo, aqui embaixo também, ele falou: o Fernando pode explicar melhor, mas existem variações de línguas na Lombardia. Em Santa Catarina tem uma cidade em que algumas pessoas ainda falam bergamasco. Olha só, é bem complicado às vezes, né? Porque nós que somos descendentes, enfim, de vênetos, lombardos e praticamente sim, também os furlá, né? Os friulanos. Muito pouco foi passado disso. As pessoas antigamente elas não tinham uma clareza sobre as línguas em si, as diferenças entre as línguas e geralmente muitas pessoas até hoje ficam chamando tudo de dialeto, 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 e esse é um grande problema quando você simplesmente no meio só fala, existe o italiano e todos os dialetos, parece que é tudo igual, parece que praticamente o que presta, só o italiano, o restante são todas coisas descartáveis que a gente deve esquecer e que não há nenhuma diferença entre elas, porque afinal, né, é tudo porcaria. Basicamente é isso que quando se fala sobre os dialetos da Itália, as pessoas meio que desprezam, né? O que a gente precisa, na verdade, é um pouco esclarecer isso. Sim, existe a língua vêneta, como vocês sabem, e aí nós temos, óbvio, é claro, os dialetos da língua vêneta, assim como existe o português e nós temos os dialetos de português. Isso aqui nós vamos ter, quando a gente parte lá para o macro, né, o português lusitano, nós temos os dialetos de português, que são aqueles encontrados no Brasil, encontrados nos países da África, encontrados dentro de Portugal e assim por diante, né? Já quando a gente fala sobre língua portuguesa no Brasil, nós também conseguimos já desmembrar os vários dialetos de língua portuguesa que existem no Brasil, mas todos esses dialetos pertencem a uma língua única, um macro standard, né? Assim como ocorre com o vêneto. O vêneto tem um macro standard e aí nós temos todas essas variações. Muitos preferem chamar hoje em dia de variações porque o termo dialeto, principalmente na Itália, foi e é até hoje utilizado principalmente por professores de italiano na Itália e no Brasil para denigrir, né, as línguas locais. Então, muitas vezes a gente prefere sim chamar assim, óbvio, o vêneto como língua e o que seriam seus dialetos de variações da língua vêneta, porque o termo dialeto já foi feito, já foi politizado, né? Você fala dialeto, as pessoas, eu falei que era um dialeto do italiano, bababá, a pessoa não consegue entender, né? Então, geralmente eu prefiro me expressar assim, língua vêneta e suas variações. E é claro que existe uma língua lombarda, a língua dos lombardos. Existe, essa era a pergunta se existia. Claro que existe. Existe um macro standard, novamente, né, da língua lombarda e existem as variações locais. As variações locais, óbvio, a gente tem, por exemplo, o milanês e nós temos também o bergamasco, que é uma língua que foi muito falada por aqui, né, na região da Serra, também, quer dizer, muito falada, não tanto como o vêneto, mas também existiam várias famílias que falavam bergamasco, que ao decorrer do tempo, os mais novos não aprenderam nada de bergamasco, assim como os nossos mais novos praticamente não aprenderam nada de vêneto, a não ser falar uma, duas palavras,
palavras, bestemar, né? Esse tipo de coisa aqui. O que não é para aprender, aprende, né? Então, e aí a língua foi soterrada, né? Muitos desses bergamascos, esses lombardos de língua bergamasca precisaram aprender o vêneto ou já sabiam o vêneto porque eles pertenceram à Sereníssima República de Veneza. Hoje em dia lá vocês vão ter muitas pessoas em Bérgamo que falam bergamasco e sabem falar vêneto também porque é a região de fronteira e eles pertenceram à Sereníssima. Existe uma cultura literária de bergamasco, cultura literária de vêneto, então é muito comum arranjar. Eu tenho vários amigos bergamascos que falam bergamasco e sabem falar o vêneto, assim como eu tenho muitos amigos friulanos, né, do próprio Friuli, que sabem o furlá e sabem o vêneto. Então são todas regiões ali limítrofes que uma hora ou outra pertenceram à Sereníssima República e muitos se veem como, né, se veem como parte da Sereníssima República de Veneza. Praticamente todos os bergamascos que eu conheci de Bérgamo, eles se veem como parte da Sereníssima República de Veneza, eles usam a bandeira da República de Veneza e assim por diante. E nem por isso eles deixam de falar bergamasco ou acham que eles precisam esquecer o bergamasco para aprender o vêneto, e nem por isso os vênetos dizem que eles não podem falar bergamasco, que eles só podem falar vêneto. Na verdade é o contrário. A gente diz, não, vocês têm que continuar falando bergamasco, né? Vocês precisam continuar sustentando aí a língua de vocês, a cultura local de vocês. Então sim, existe a língua lombarda e as suas variações do mesmo jeito como é com o vêneto. Vocês vão pegar sempre as regiões são, da Itália são como países, né? Elas eram países, na verdade, do que o nosso conceito de hoje como nação eram várias nações ali dentro de uma península. Então, cada uma dessa região tem a sua variedade macro e aí depois tem, claro, os seus dialetos, ou seja, as suas variações daquela língua ali, regionais, locais, né? Mas todas elas têm a mesma estruturação, todas elas partem pelo mesmo princípio e variam da mesma forma ali dentro do contexto, que vai mudar o quê? Sinônimos, geralmente, tá, pessoal? Sinônimo. Sinônimo, palavra. Aqui a gente fala bolacha desse jeito, lá ele fala bolacha daquele outro jeito. Mas só que dentro de uma construção funciona tudo de uma forma universal, né? Então isso aqui não vai mudar muito. Bom, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida. O vídeo foi um pouquinho mais curto. Eu aproveito também para falar para vocês do curso de língua vêneta. O curso está com uma promoção aí, bem boa da Black Friday, então aproveita, porque eu não sei se eu vou continuar ofertando esse curso ano que vem. Eu tenho algumas coisas, umas pendências aí de tempo que estão realmente me matando. Aproveita que existe aí essa promoção, vem e faz o curso de uma vez por todas e aprende. Nós temos também bandeira do Vêneto, da Sereníssima República de Veneza, que é a bandeira original nossa, aquela que todos os vênetos utilizam, né? Eu preciso sempre falar que o governo do Vêneto utiliza uma outra bandeira, porém os vênetos não utilizam aquela bandeira, eles utilizam a bandeira da Sereníssima República de Veneza, que muitas vezes o próprio governo o Vêneto utiliza também aquela, né? Não usa a bandeira atual e hoje como região, mas sim a da Sereníssima, a bandeira histórica. E nós temos a pesquisa dos sobrenomes. Se te interessa, dá uma olhada na playlist aqui, tem a playlist sobrenomes, você pode ver como é que é o trabalho e fala comigo, tem aqui o número, né? Eu sempre deixo o número aqui na tela também, que facilita para vocês, pode escrever pelo WhatsApp e a gente conversa melhor. Tchau, tchau, Strucon.